Bom dia, meu amigo. Boa tarde ou boa noite. A palavra de Deus para nós nesse dia de hoje, chamado hoje, se chama conflitos, né? Eu gostaria que você se inscrevesse lá no meu canal, deixasse seu joinha, deixasse seu gostei. Olha aí onde eu estou, entendeu? Olha aí, entendeu? Olha a visão que eu tenho do lugar onde eu estou, entendeu? Então, por que acontece muito conflitos? Por causa de orgulho, da arrogância, a inveja, a ira, né? Contenda, fofoca. Aí começa as guerras, né? A guerra. Aí começa as guerras, entendeu? Isso que eu estou falando com você tem a ver com a mensagem que eu vou trazer para você nesse dia de hoje. Para você, entendeu? Tem a ver com essa mensagem. Tá entendendo? Então o que que acontece? Como os conflitos sempre houve conflito, sempre aconteceu problemas, sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, porque na verdade o conflito existe por causa de vários fatores a qual eu falei ali. Às vezes dentro de uma casa acontecem conflitos porque os dois querem ter razão. Por que que duas pessoas brigam? Porque as duas querem ter razão. Então eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, está um conflito da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia é uma cidade, é um país pequeno. E a Rússia é imenso, grande em território e também em armamento. Mas essa guerra que está havendo no meio deles estão envolvendo outras pessoas, né? Então envolvendo outros países. Porque de uma certa forma, eu não sei como, está achando uma covardia aquele país de tão grande agir daquela forma com aquele país pequeno, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade e ir para a palavra de Deus e mostrar para você que houve também, assim como acontece hoje, está acontecendo hoje no presente, aconteceu no passado. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 13. Também vi debaixo do sol que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, e havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou, e levantou contra ela grande tranqueira, e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então, Salomão falou que tinha uma cidade, que ela era pequena. Essa cidade ela era pequena, né? Uma cidade pequena. E tinha uma cidade que era uma cidade grande. Mas aquela cidade grande, ela enxergou alguma coisa naquela cidade pequena que atraiu ela. Então ela resolveu tomar aquela cidade pequena para ele. Então o que que ele fez? Ele armou uma tranqueira, ele armou algo para atrapalhar, para impedir a entrada e saída de mercadorias daquela cidade, de homens daquela cidade. E começou a murmuração naquela cidade pequena, porque as pessoas começaram a ficar apavoradas com como elas iam fazer. Mas o próprio Salomão, que foi escritor de Eclesiastes, né?
ele diz que também existia naquela cidade pequena, né? A cidade grande cercou, mas existia naquela cidade pequena um homem sábio, mas aquele homem sábio era pobre, mas ele era sábio. O que aquele homem sábio, aquele homem pobre, sábio fez? Ele foi lá no general do exército da cidade grande, conversou e apaziguou a situação. Quer dizer, um conflito que haveria um grande mortes naquela cidade pequena, não houve, porque aquele homem pobre, sábio, foi lá e conseguiu apaziguar a situação. Aí Salomão ele começa a dizer que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E ele falou que as palavras do sábio devem se ouvir em silêncio, mais do que quem governa sobre tolos. Por quê? Quando você em silêncio, você ouve alguma coisa e presta atenção, você aprende. Quando você presta atenção no que você está ouvindo, você aprende. Quando você dá atenção, quando aquilo te chama atenção. Porque na verdade só prestamos atenção naquilo que nos chama atenção. E eu quero trazer essa palavra para te chamar a atenção, para a sabedoria da palavra, para você evitar conflito, evitar problema. Às vezes você não tem muitas condições, mas se você for sábio, se você for inteligente, se você agir com sabedoria, evitar problema, evitar confusão, você ganha uma cidade grande. Porém, aquele homem conseguiu apaziguar a situação daquela guerra, mas ninguém lembrou daquele pobre homem. Mas Salomão deixou escrito que aquele homem apaziguou aquele problema que estava acontecendo naquela cidade, né? Eu não sei qual é o conflito, meu amado, que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas às vezes é uma questão de sabedoria. Às vezes é uma questão de você ficar em silêncio. Às vezes é momento de você se calar. Às vezes é momento de você parar de se defender, deixar Deus defender você. Porque a Bíblia fala que Deus é o nosso advogado. Se você tem um advogado, por que você vai se defender se você já tem um advogado? Então deixa na mão de Deus. Esse é o recado de Deus para você nesse dia de hoje. Conflitos sempre vai ter. Mas eu costumo dizer que a sabedoria e a prudência vivem pedindo carona na beira da estrada, com a saia bem curta para atrair as pessoas, para atrair, né, as pessoas, e os de bom senso. Então seja sensato, adquira a sabedoria, dá carona à prudência, dá carona à sabedoria, tá? Esse é o recado de Deus para você nesse dia de hoje, tá bom? Fique com Deus, fique na paz e preste atenção, tenha paz e muita paz, porque ó, ter paz é bom demais. Meu Deus e meu Pai, eu apresento essa pessoa nas tuas mãos, meu Pai. Quebra essa confusão, Senhor, dá sabedoria para ela, para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se inscreva lá no meu canal, deixa seu joinha, deixa seu gostei. Até lá, se Deus assim permitir.